Estamos gravando. Estamos gravando. Olá, galera! Seguinte, este será mais um vídeo sem edição deste canal. Cheguei de férias muito recentemente, não ia ter tempo de gravar e mandar para edição ou editar eu mesma. Então, vamos lá naquele vídeo bem conversa com amigos mesmo, porque já postei alguns aqui recentemente sem edição no canal, vocês gostaram? Então, sem mais delongas, bora lá, o que vamos fazer hoje? Vamos comentar sobre as minhas leituras de maio e, em seguida, vou mostrar para vocês o que eu comprei nas minhas férias. Eu fui para Gringa e aproveitei para trazer algumas coisinhas que não temos no Brasil ainda, assim espero, e para também, né, já sossegar o fogo do pessoal do Instagram, que, bom, fiz um leve suspense lá e acho que tem uma galera que ficou levemente ansiosa, mas cá está. Vamos conversar sobre isso hoje. Então, bora lá. Começando com as leituras de maio. A minha primeira leitura concluída em maio foi... Ai, gente, o que dizer deste livro? Foi Léxico Familiar, da Natalia Ginzburg, que foi a leitura conjunta do meu Clube do Livro, o Clubinho, informações aqui embaixo, de maio. E... nossa, a Ginzburg me toca muito. No ano passado, a minha melhor leitura do ano foi As Pequenas Virtudes, também o livro da Ginzburg, e não sei se este léxico familiar será a minha melhor leitura de 2025, mas certamente 2026. Jesus, estamos em 2026. Não sei se será a melhor leitura deste ano, de 2026, mas certamente estará na lista, porque que livro bonito. Então, a Natalia Ginzburg vem de uma família italiana, mas com ascendência judia. E este é um livro que é ambientado em boa parte ali por volta dos anos 30, 1930. Então, a gente tem o fascismo na Itália, as leis raciais que foram bastante duras com os judeus avançando, e a família da Ginzburg acaba sendo afetada por isso, até pelo fato de que eles não só tinham essa ascendência judia, mas também eram de esquerda, bastante contrários ao regime de Mussolini. Só que o que torna este livro tão especial? É muito bonito e triste o que a Ginzburg faz aqui, que é como se ela estivesse olhando para a história da família dela, e é uma família que, nossa, foi destroçada pelo fascismo. O marido dela foi preso político, morreu, foi assassinado, vamos colocar bem a verdade, em uma prisão. Então, foi uma família arrasada por tudo isso, mas é como se ela olhasse para a história daquela família e falasse: eu não quero fazer o fascismo ser o centro disso. Eu quero contar a história da minha família a partir das pequenas coisas. E, bom, falei para vocês, né, que o meu livro, favorito do ano passado foi As Pequenas Virtudes. Ela é muito dessas pequeninas coisas mesmo, e dá para ver bem isso aqui no livro, porque ela, óbvio, a gente vê o fascismo crepitando ali aos poucos, o impacto de tudo isso aparecendo na família dela, mas ela não faz disso o centro do livro. O centro do livro são as relações familiares. O centro é o léxico dessa família. E aqui, por léxico, o que ela quer dizer? Quer dizer a linguagem que eles falam entre si mesmo, quer dizer as histórias. Então a gente tem alguns personagens aqui, o pai, a mãe, mas principalmente o pai, que é uma figura cheia de expressões inusitadas e frases e histórias. Então ele tem algumas palavras engraçadas, tipo farolagens, que é para falar de besteiras. Aí tem, parvoíces, ou então quando ele fala, tipo, esses são todos burros, mas ele não queria dizer que as pessoas eram burras mesmo, é só que, não dá para levar vocês a sério. Tem umas coisas bem engraçadas, apesar de que esse pai é uma figura um tanto difícil de lidar às vezes, mas, bom, aí já tô colocando o meu julgamento, porque isso é outra coisa que eu acho muito bonita aqui, que é a Ginzburg claramente não quer julgar a família. Ela coloca aqui as coisas como ela lembra e forma essa espécie de retrato de família que é tão, tão, tão bonito. E
Tem uma frase aqui, deixa eu ver, acho que até aqui, achei, tá na página 37. Olhem só. Somos 5 irmãos. Moramos em cidades diferentes. Alguns de nós estão no exterior. E não nos correspondemos com frequência, por conta, inclusive, do fascismo. Essa família acaba tendo que se espalhar bastante, enfim. Quando nos encontramos, podemos ser um com o outro indiferentes ou distraídos. Mas entre nós, basta uma palavra. Basta uma palavra, uma frase. Uma daquelas frases antigas, ouvidas e repetidas infinitas vezes no tempo de nossa infância, para estabelecer de imediato nossas antigas relações, nossa infância e juventude. Essas frases são o nosso latim. Essas frases são o fundamento de nossa unidade familiar, que subsistirá enquanto estivermos no mundo. Tão bonito, né? Nossa, tem tantas passagens lindas aqui. Gente, o que é a escrita dessa mulher? E no clubinho, bom, a gente tem sempre uma live para encerrar a leitura conjunta, em que a gente consegue conversar ali livremente sobre o livro, etc. E um aspecto muito mencionado por quem participou da leitura foi o fato de este ser um livro que dá vontade de prestar atenção nas próprias histórias familiares. Tem uma introdução aqui, maravilhosa, aliás, do Zambra, do Alejandro Zambra, em que ele fala justamente sobre esse aspecto, de que é um livro que dá vontade, que suscita vontade de escrever outros livros, sabe? Parece ter esse poder aqui. Muita gente falou sobre isso, eu pensei sobre isso, porque eu acho que se a gente parar para pensar, a gente pensa, né? Minha família, vou escrever sobre minha família, não tem nada de demais para escrever, mas cada família é única, então acaba que eu me peguei, o pessoal que participou da leitura conjunta também, pensando em algumas expressões específicas de personagens, e aqui por personagens quero dizer membros das nossas famílias mesmo. Eu contei no clubinho uma história envolvendo o meu avô. E eu acho que, bom, eu penso muito sobre isso, inclusive. E inclusive meus pais vão assistir a este vídeo muito provavelmente, porque eles assistem ao meu canal. E aí já fiquem sabendo disso. Por vezes eu penso que eu tenho vontade de saber um pouco mais da história deles. Eu sei algumas coisas, obviamente, mas eu queria muito chegar e me conta a sua história. E eu ia anotando, sabe, ter esse registro, não para publicar, mas para ter para mim, porque eu sei que a minha família tem um léxico próprio também, e eu acho importante pensar sobre isso. Eu acho bonito ter esse tipo de registro. Pensando um monte de coisa agora, a partir dessa fala. Mas é um livro incrível. Algumas pessoas mostraram incômodo com o fato de a Ginsburg não se colocar muito no livro. E realmente, ela praticamente não se coloca aqui. Ela não, como eu disse, ela não julga. Ela não se coloca também muito como personagem do livro. Tem muita gente que mencionou, inclusive, isso lá na leitura conjunta, de quando ela se casa. Tipo, meu Deus, mas como assim? Já se casou? A gente nem viu isso acontecer, sabe? Porque parece que ela é uma criancinha narrando o livro e aí do nada a gente vê que ela é casada. Mas eu não tive um incômodo com isso, não. Eu acho que a ideia era contar mesmo a história da família dela e sobre ela. Ela acaba falando principalmente nos ensaios, as pequenas virtudes. Ela inclusive comenta algumas coisas que acontecem aqui no léxico familiar. Eu sei que pode haver esse tipo de incômodo, mas particularmente não me incomodou em nada. Eu amei de paixão este livro aqui. Com certeza será relido em algum momento. Que coisa bonita. Ai, como é bom ler a Ginsburg, e não vejo a hora de pegar mais outra coisa dessa mulher para ler. Aceito recomendações. Então, já ia esquecer, mas para léxico familiar, gente, eu dou 5 estrelas e coraçãozinho para isso aqui. É maravilhoso. Eu não tenho um A de negativo para falar deste livro, a não ser que ele acaba. E o fim dele também, ai meu Deus do céu, que coisa linda. Lindo demais. Aí, 1 minuto, eu vou beber uma água aqui, perdão, não vou cortar o vídeo, então me assistam aí tomando a minha água, aproveitem para se hidratar também. Pois bem, voltando, a segunda leitura concluída no mês de maio foi o How to Do Nothing,
da Jenny Odell. Resisting the Attention Economy. Isso aqui, bom, traduzindo... Ai, eu falei aqui, traduzindo e já revirando os olhos, porque eu lembrei do que foi feito com este livro. Eu vou deixar aqui no link, tá? Dado que eu não vou editar o vídeo, mas assim, a capa da nossa tradução é horrorosa. E, se eu não me engano, o título ficou Resista, Não Faça Nada. Aqui... eu detesto, não só a capa, o que foi feito do projeto gráfico, eu detesto, mas eu detesto o trocadilho. Não, acho que trocadilho não é a expressão correta. A ironia, digamos, do título deste livro, porque em inglês a gente tem o How to Do Nothing, que é como não fazer nada. E isso é algo que a gente tem muito, esse tipo de título, né? Ai, como, não sei o quê. É algo muito comum na literatura de autoajuda e nessa literatura muito prática, né? De, como fazer amigos e influenciar pessoas. Como ser um bom líder, nem sei se isso existe. Como ser um bom executivo. É esse tipo de coisa. E o que ela faz aqui é uma ironia envolvendo esse livro, porque ela, na verdade, quer te ensinar a não fazer nada. E o subtítulo é Resistindo à Economia da Atenção. Então, a economia da atenção basicamente seria, a economia em que uma faceta, na verdade, da economia que a gente vive hoje, que é muito dessa coisa do capturar a atenção, né? Então, a gente precisa... Você vai ver... Gente, isso me matou. Olha, uma seguidora... Eu não lembro do que a gente estava falando exatamente, mas ela falou que ela trabalha com marketing e ela disse que no marketing o que tem se pregado é que você precisa prestar atenção aos 3 segundos. Nos 3 primeiros segundos do seu vídeo você já tem que trazer algo muito bombástico, seja uma fala polêmica, seja um efeito, enfim, estímulos, para que justamente a atenção da pessoa seja capturada, porque tá todo mundo tão disperso hoje em dia, né? Um grande horror. E aí, o que aconteceu? Eu peguei este livro aqui após a leitura do Vita Contemplativa, ou sobre a inatividade, do Byung-Chul Han. Sobre este aqui nós já conversamos no vídeo de leituras do mês passado, então eu vou deixar o link aqui para vocês. E aí eu achei que seria bom pegar esse aqui sobre não fazer nada, porque acho que eles se conectam muito bem. E eu estava certa, foi ótimo pegar um na sequência do outro. E o que a Jenny Odell faz aqui, então? Ela basicamente vai falar sobre como, ultimamente, a gente se sente muito desconectado, muito sem raízes, parece... Não sei, é justamente, eu acho que essa coisa de muito hoje tá na nuvem, né? Muito não é físico. Então, por exemplo... teve uma polêmica até envolvendo, acho que os e-books da Amazon, que, não são seus mesmo, aparentemente, né? Você compra, mas você tá meio que comprando uma licença, não tá comprando os livros especificamente, porque se a Amazon acabar, você perde todos os seus livros, é alguma coisa assim. Eu não, confesso que eu não li muito dessa polêmica, mas é algo desse tipo. Tem a questão também das músicas, né? Que tá tudo em streaming, então não tem mais aquela coisa muito hoje de você ter o CD, né? E sentir que pode acabar a internet e você ainda consegue ouvir as suas músicas. Então, ela fala como tudo isso tem um efeito na gente, um efeito negativo, um efeito de falta de pertencimento, de falta de conexão com o mundo. E, para sentir que a gente está se conectando com o mundo, a gente tem que realmente se conectar com o mundo. Só que, problema, hoje em dia, essa ideia de conexão está muito associada à internet, né? Conexão foi meio que um léxico sequestrado, digamos, para esse âmbito mais digital. Sendo que é aquela coisa de que a gente parece estar mais conectado do que nunca, mas será que a gente está conectado de verdade mesmo? Então, a Jenny fala um pouco sobre isso, sobre como é importante a gente cultivar a nossa atenção, cultivar curiosidade, prestar atenção nas coisas ao nosso redor. Tem uma discussão aqui muito legal sobre contexto. Basicamente, assim, essa morte do contexto hoje, como tudo está sendo tão tirado de contexto, né? Nada é... Aliás, eu acho que nem diria, talvez... Tem, obviamente, as coisas tiradas de contexto, mas muitas coisas são analisadas sem contexto algum. Contexto meio que parece que inexiste, sabe?
E ela fala sobre como tudo isso é prejudicial, sobre como a gente perde essa capacidade de nuance, essa capacidade de crítica e como tudo isso serve tanto a essas companhias que justamente tanto exploram a nossa atenção. Então, eu tô lendo mais um livro sobre o tema, que é O Foco Roubado, e aí acho que vai fazer uma tríade perfeita sobre o assunto e eu pretendo fazer um episódio do meu podcast sobre isso. Então, não sei se no mês que vem, porque eu não sei se termino de ler o livro neste mês, talvez, quem sabe, mas enfim, eu pretendo fazer um episódio, já fiz um resuminho assim, pessoal, sobre estes dois. Então, terminando o Foco Roubado, eu dou um jeito de conectar tudo. E em breve a gente conversa mais sobre estes livros, porém, contudo, entretanto, devo dizer que... Ai, gente, eu acho... Ai, eu não gosto muito dos exemplos da Jenny. Eu acho que às vezes ela é meio prolixa. E não acho que o texto precisa ser eficiente. Ah, mas não precisa mesmo. Mas eu acho a escrita dela um pouco cansativa, às vezes. Eu já li um outro livro dela, que é o Em Defesa do Tempo. E, gente, aquele livro, pra mim, na boa, ele é mais longo que este aqui. Aquele livro poderia ter um terço ou metade do tamanho muito fácil. Porque eu acho que às vezes ela se repete muito. Eu acho que acaba caindo, por vezes, em um excesso de didatismo. Mas isso, mais um Em Defesa do Tempo, a gente tem um pouco disso aqui, mas não muito. Só que eu fiquei lembrando do Em Defesa do Tempo, aí eu fiquei, ai meu Deus, de novo, aqueles exemplos, sei lá, enfim. Mas achei que é um tipo de livro que valeu muito pelo que me fez pensar. Mais do que, oh meu Deus, eu amei este livro. Dá pra entender? Por isso, eu darei 3,75 estrelas. Então, gostei, mas não amei, mas gostei muito das coisas que ele me fez pensar, das reflexões que ele trouxe. E é um livro bem bombado, né? Eu lembro que quando ele lançou, assim, explodiu, ele foi pra lista de favoritos do Obama de 2019 e eu vejo ele sendo citado em vários lugares até hoje, então... Se você se interessa pelo assunto, eu acho que vale a leitura, tá? Só tenho os meus poréns em relação à edição que nós temos traduzida aqui. Inclusive, eu ouvi falar, quando eu gonguei essa capa lá no Instagram, algumas pessoas falaram que tentaram ler na tradução e acharam péssima. Tanto tradução como revisão. Então, se você lê bem em inglês, eu acho que vale recorrer ao original mesmo. E aí, Pera, vou beber água. Eu tenho que ficar me lembrando de beber água enquanto eu gravo o vídeo, porque por vezes eu fico 50 minutos falando e eu não bebo água e depois estou sem voz e fico me perguntando por quê. Mas, voltando. A última leitura concluída, que foi literalmente... Bom, assim, gente, vamos lá, vou ser honesta. Na verdade, eu terminei de ler esse livro no dia 1º de junho. Mas... eu achei que valia colocar nas leituras de maio, tá? É isso aí. Então, o livro eu tô procurando ele aqui, mas se bem que ele nem tem a capa. Eu recebi de cortesia da Companhia das Letras, mas é o V13, do Emmanuel Carrère. E eu estou completamente obcecada com Emmanuel Carrère. Eu li O Adversário no começo deste ano, fiquei completamente obcecada por ele. Já dei de presente para mais de uma pessoa, já espalhei a palavra, já saiu vídeo sobre ele lá no clubinho e vai sair em breve na área de apoiadores aqui do canal, que ainda não foi ao ar, porque eu tinha pensado em uma coisa muito legal, o YouTube barrou a ideia, e aí agora eu tô meio que nos últimos detalhes da configuração aqui, mas vai sair, tá? Ainda neste mês, no próximo domingo, então o vídeo sobre O Adversário vai vir aqui para os apoiadores e após um mês ele vai ficar público para todo mundo, mas eu vou aparecer aqui num vídeo explicando direitinho como é que vai funcionar a área de apoiadores do canal também, tá? Mas, enfim, li, então, o Adversário. Vou deixar aqui linkado já o vídeo que eu falo um pouco mais sobre ele, que foi um vídeo de leituras do mês também. Aí, emendei o V13, já emendei um outro também, mas, por hora, vamos falar do V13. Então, o V13 diz respeito, o V, né, gente, eu acho que é Vendredi 13, que é o dia da semana em francês.
É quarta ou é quinta? Agora eu esqueci, meu Deus. Enfim. Alguém vai dizer aqui nos comentários, com certeza. Mas então, diz respeito ao dia em que ocorreram os atentados do ano de 2015 em Paris. Talvez aí vocês lembrem desses atentados, que foram atentados que aconteceram em diversos lugares. Então a gente teve em alguns restaurantes, uma tentativa de atentado no Stade de France, mas acabou, que é o estádio, né, de futebol da França, mas que acabou dando errado. Assim, ainda pessoas foram feridas e morreram, mas a tragédia poderia ter sido muito maior, não fossem os terroristas terem se atrasado, sim. Mas o principal, o que ganhou mais... Gente, minha voz está sumindo. Eu vou falar um pouquinho mais baixo, tá? Eu tenho mania de falar alto quando eu tô gravando vídeo, sendo que eu não falo alto na vida real. Então, acho que isso força um pouco. Faz assim, eu vou fazer isso aqui. Olá. Pronto, que aí eu lembro que eu não preciso gritar porque o microfone está literalmente na minha boca. Pois bem, a parte que ganhou mais repercussão foi do Bataclan, que é uma casa de shows, digamos não, acho que é isso mesmo, uma casa de espetáculos. É uma construção muito bonita, data do século XIX, se não me falha a memória, e estava havendo um show de rock no dia, tinha bastante gente, o local estava lotado, e aí terroristas entraram ali, fizeram reféns, se explodiram, muita gente morreu, enfim, uma grande tragédia. E o Emmanuel Carrère basicamente acompanha todo o julgamento do V13. O V13, então, como ficou conhecido esse julgamento. 13 aí é o dia, tá? Eu acho que faltou explicar isso, que tem o dia e o dia da semana especificamente. Pera! Ai, meu Deus! É o dia da semana ou é de novembro? Ai, gente, perdão. Meu francês é nível 12 no Duolingo. Ainda não chegou a parte dos dias da semana e dos meses. Eu ainda não sei falar isso em francês. Mas enfim, a certeza que alguém já deixou a correção aqui nos comentários. Então, é isso aí. Mas, pois bem, o Emmanuel Carrère acompanha todo o julgamento e ele escreve, então, sobre ele. Este livro é, na verdade, uma reunião de diversas crônicas que ele escreve para um jornal. E aí ele faz algumas edições também, etc. E... Putz, que livro impressionante. Eu gosto muito da escrita do Carrère, de como... Porque eu já tinha lido O Adversário, que tem esse cunho um pouco mais jornalístico, mas não é bem jornalismo, mas também não é bem ensaio. Aqui também no V13, eu tô contando aqui porque tá aqui o livro, mas no V13 também é aquele livro meio difícil de categorizar, o que eu particularmente adoro. Eu gosto desses livros que a gente não consegue encaixar muito bem em uma categoria definida, mas o que me impressiona é porque, assim, o Carrère é extremamente humano. E isso, por vezes, causa um certo incômodo, tá? Porque, nossa, colocar em palavras é até meio difícil, porque em certa parte do julgamento, as vítimas e pessoas relacionadas às vítimas, que acabam sendo vítimas também muitas vezes, falam sobre o que aconteceu com elas. E foram muitas. Então, é natural que, em um certo momento, essas histórias comecem a se repetir e a coisa comece a ficar um pouco cansativa. Só que, putz, é meio cruel, né? A gente pensar, caramba, de novo essa história aqui, quando é uma história que destroçou a vida daquela pessoa. E o Carrère fala um pouco sobre isso, como eles sentiam esse conflito, sabe? Via a pessoa aí, já pelo começo do discurso, aí fica, tá, mais uma pessoa a quem aconteceu isso. Mas ao mesmo tempo, putz, que horror, peraí, olha a dor dessa pessoa. Então, é esse tipo de coisa que o Carrère traz à tona, além de, óbvio, como os atentados foram orquestrados, como que chegaram nos terroristas, o que aconteceu, a maneira como ele também organiza tudo isso é muito interessante, como ele escolhe contar a história, as histórias que ele resolve contar. Olha, é impressionante.
Baita, baita, baita livro. Talvez eu faça um vídeo sobre ele também, gente. Porque assim, Carré... Que incrível. Eu tô lendo um outro livro dele agora que... Oh, eu ia falar uma expressão horrorosa, mas... mas é um livro muito impressionante. Vamos colocar assim, que é o Outras Vidas, que não a minha, que certamente aparecerá em breve aqui também, porque eu tô um pouquinho mais da metade, incrível. Eu acho que eu vou ter que colocar 3 livros do Carré na minha lista de 10 livros, 10 melhores leituras do ano. Um pouco desesperador pensar que, né, só ele vai ocupar 3, sendo que tem tanta coisa boa que eu já li. Enfim, problema para a Paloma do Futuro, mas é isso. Estou obcecada por Emmanuel Carrère e para V13 5 estrelas também com louvor. Eu dei estrelas para How to Do Nothing. Então, essas foram as leituras de maio. Agora vamos para as coisas que eu comprei na viagem. Vamos lá. Gente, eu estou cheia de obsessões literárias. Eu acho que ano passado eu não tive uma grande obsessão literária. Obsessão literária, como eu chamo, o que acontece comigo quando eu leio com a obra de um autor. Eu leio a obra de um autor, leio um livro de um autor, e eu fico completamente obcecada. Fico querendo ler tudo dele, enfim. Ano passado eu não tive nenhuma wow. Começou a da Ginsburg, mas eu não li tanta coisa dela no ano passado. Mas, minha gente, aqui temos, deixa eu ver, 1, 2, 3 das minhas obsessões. Vamos começar, bom, pela que tem mais exemplares aqui, que é a Vigdis Hjorth. Não sei como se fala, mas vocês conseguem ver aqui o nome dela e os links estarão todos aqui na descrição. Estes livros não foram traduzidos aqui no Brasil, mas você consegue encontrar fácil. Este aqui, eu acho que ainda não. Mas este aqui, perdão, estava ao contrário, dá para encontrar. Você consegue encontrar um que eu li no mês passado, o vídeo já está linkado aqui, que é o Herança e Testamento. Este foi traduzido, baita livro. Mas então, eu comprei o Long Live the Posthorn, que já tem resenha aqui, porque eu acho que até o momento foi a minha melhor leitura do ano. Fiquei um pouco confusa com o léxico familiar, mas... Ai, que confuso. Enfim, não preciso decidir isso agora. Uma das minhas melhores leituras do ano, disparado. Tem resenha aqui, eu vou deixar linkada bem aqui pra vocês e também na descrição. Mas eu li no Kindle e eu falei, gente, eu preciso ter este livro no exemplar físico, porque eu preciso riscar. Eu fiquei com vontade de escrever tanta coisa. E aí no Kindle é meio... sem graça escrever, né? Porque ficar digitando, não, eu quero riscar, eu quero puxar a seta, eu quero fazer as coisas. Então, eu vou passar as minhas marcações pra cá que eu fiz, e aí escrever algumas coisas também que eu escrevi em umas folhinhas aleatórias, vou passar pra cá, e agora eu vou tirar o microfone aqui de perto da minha boca pra mostrar pra vocês que esta é uma edição muito boa. O que eu mostrei? Mostrei que o livro tem orelhas, o que é algo um pouco raro em livros na gringa, que não são capa dura. Geralmente os que são assim, capa mole, não tem orelha. E a qualidade do papel é boa. É um pouquinho mais poroso do que eu gostaria, mas, assim, nem se compara aquele papelzinho de jornal que é característico de muitas edições gringas. Gente, o mercado brasileiro, assim, maravilhoso. Mas este aqui, se eu não me engano... é de uma editora gringa, óbvio, de uma editora britânica, eu acho, chamada Verso, né, Verso Fiction, tá aqui. E eu gostei bastante da edição, achei bem bonitinha, então comprei este aqui. Eu não vou falar muito dele porque, bom, tem um vídeo aqui. E comprei o Repetition, que, se eu não me engano, foi o último livro dela a ter sido traduzido para o inglês. A língua original é norueguês, ela é norueguesa. E por que eu resolvi comprar este livro aqui? Porque aqui em Herança e Testamento nós temos a mesma personagem que nós vamos ter aqui, mas em uma outra época da vida. E
por herança em testamento, a gente sabe que essa personagem passou por algo muito traumático dentro da família dela. E a gente não vê tanto o período da vida que, pelo que eu li, é o que vai ser tratado aqui no Repetition, que é a juventude, a adolescência / início da vida adulta dessa personagem, que aqui já tá mais velha. Aqui ela tem por volta dos 40 e poucos, 50 e poucos anos. E aí ela faz alusão a um acontecimento específico e parece que aqui ela vai desenvolver esse acontecimento melhor, porque ela vai contar realmente o que foi vivido ali na época e tudo mais. Então, estou curiosa para ler, para ver como é que as figuras que aparecem aqui vão aparecer neste aqui. E Vigdis, maravilhosa. Li 2 livros dela neste ano e recomendo muitíssimo ambos, especialmente o Long Live the Posthorn, que eu espero muito que seja traduzido por aqui. Então, bom, já que estamos na vibe literatura nórdica, vamos para mais um que, gente, ai meu Deus, eu tô tão feliz com isso aqui. Não acredito que eu finalmente tenho este livro. Este é o Independent People, do Halldór Laxness. Vamos chamar de Laxness, tá? Para os íntimos. Este aqui foi um prêmio Nobel de literatura. E faz muito tempo que eu quero ler este livro, porque eu tinha lido exatamente a descrição que está aqui atrás, que diz o seguinte: Tolstói do Norte. Gente, eu sou muito fraca, né? Olha, eu li isso aqui e falei, você me convenceu. Eu tinha ouvido falar também que a escrita dele parece com a escrita do Steinbeck, que é outro autor que eu adoro. E qual que é a ideia deste livro? Aqui a gente tem um personagem que tem a pira pela independência, traduzindo, né, literalmente, pessoas independentes, povo independente, alguma coisa assim. Ele é um criador de ovelhas, se não me falha a memória, e aí ele compra um pedacinho de terra, consegue, depois de muito trabalho, comprar um pedacinho de terra e decide que vai viver daquele pedacinho de terra e que vai ser autossuficiente e que a família dele não vai depender de ninguém. Então não é só ele, a família dele tem que ser colocada também nesse rolê da autossuficiência, digamos. E aí a gente vai ver os desdobramentos de tudo isso. Este parece ser um daqueles tipos de livro que meio que abordam aqueles romances meio completos, sabe? Meio que universais, que conseguem abordar de certo modo, parece que a vida inteira. Eu lembro muito de Guerra e Paz, falando disso, de A Montanha Mágica, do nosso maravilhoso Grande Sertão Veredas. E fazia tempo que eu queria este livro, a gente já teve tradução dele, mas está esgotadíssima há muito tempo, editoras, pelo amor de Deus. Eu tinha tentado achar numa época, mas assim, o preço estava impraticável. E aí eu tinha visto uma edição gringa, mas ela é horrorosa. E aí eu achei esta aqui, nem estava procurando por ele, mas em uma livraria maravilhosa lá de Paris, que é a Galignani. Aliás, tem vídeo aqui, eu vou deixar o link para vocês, em que eu falo sobre as livrarias de Paris, da primeira vez que eu fui lá. Agora a gente voltou para ver um torneio de tênis, Roland Garros, foi incrível, aliás. Mas, por que eu falei tudo isso? Ah, tá, porque eu falei da Galignani, né? Pois é, pra mim, nossa, é uma das melhores livrarias de Paris. Eu sei que o pessoal fala muito da Shakespeare & Company, e com razão, porque a Shakespeare & Company é maravilhosa. Foi onde eu comprei, aliás, esses dois, na verdade. Isso, foi onde eu comprei estes dois. Mas a curadoria da Galignani é, assim, incrível. Em um minuto que eu vou beber um pouco mais de água. E aí, estava lá olhando e dei de cara com isso aqui. Eu gosto das edições da Vintage, até apesar de que como vocês puderam ver aí, não tem orelha, mas ela não é tão fragilzinha assim. O papel também tem uma qualidade melhorzinha do que aquela folha de jornal. Então eu falei, gente, eu vou levar pra casa. Eu acho que isso aqui foi um sinal do universo. Pra quem assistiu aí o último vídeo, onde muitos sinais do universo foram dados, né? Pois bem, temos mais um sinal do universo aqui. Aí temos mais 2 livros, um de uma obsessão
um pouco mais recente e de uma outra de longa data. Vou falar da de longa data primeiro, que é o único livro dela que faltava para minha coleção, dos que foram traduzidos para o inglês, porque a língua que ela escreve originalmente é o dinamarquês, e falo de Tove Ditlevsen. Este é o There Lives a Young Girl in Me Who Will Not Die, que traduzindo literalmente seria basicamente vive vamos colocar assim, uma garota. Tô pensando em como traduzir, assim, se eu fosse traduzir este livro, o que eu colocaria. Mas é tipo, tem uma menininha aqui dentro que não vai morrer. A tradução não ficou muito boa, né? Perdão, não deu tempo de pensar em algo mais poético, mas é basicamente isso. Esse é o espírito aqui do título do livro em inglês. E essa é uma coletânea de poemas da Tove Ditlevsen. Eu não sou a maior fã de poemas, como a galera que acompanha aqui o canal com frequência deve bem saber. Mas faz tempo que eu tô sentindo vontade de me aproximar um pouco mais do gênero. Não acho que, assim, meu Deus, vai ser uma super incursão. Não, eu quero colocar o meu pezinho na água aos poucos. E eu acho que a Tove seria uma boa. Primeiro porque é uma autora que eu já amo. Eu já li alguns poemas dela esparsos e eu achei bonitos. Então, quando eu vi que tinha a coletânea, eu falei, pronto, vou pegar. E aí, quem sabe, se eu gostar, eu não tento me aventurar por mais alguma coisa de poesia. Mas a Tove, caso você não conheça, é mais famosa aqui no Brasil, principalmente pela publicação de Um Minuto, pronto, da trilogia de Copenhague, que eu muito panfletei aqui antes mesmo dele ser traduzido, inclusive, porque a Tove bombou bastante na gringa. E aí, inclusive, a gente tem outro livro dela sendo traduzido, que é Os Rostos, ou The Faces, e eu li este livro também ainda antes de ser traduzido, porque a Tove virou uma grande obsessão literária minha. Então eu li a trilogia de Copenhague, que é o livro autobiográfico dela. Eu li também o The Faces, li a coletânea de contos dela, e eu tenho o Wilhelmsruh, que eu acho que é o último livro que ela escreveu, e aí tem este aqui agora. Então, já comecei a ler, inclusive, comecei a ler lá em Paris mesmo, eu li a introdução, tem alguns aspectos interessantes, outros que eu fiquei meio, preciso ler para ver se é isso mesmo, não sei se essa moça aqui está sendo meio equivocada da introdução, mas quem sou eu para dizer isso também, né? Mas os poemas em si, que estão aqui, eu acho que eu li um ou outro, mas assim, de forma mais esparsa. Aqui no livro ainda não, só li a introdução, mas seguiremos lendo e quando eu terminar, vocês saberão. E aí, da obsessão mais recente, falo de Agatha Christoph. Este aqui é o seu I Don't Care, quando eu li ai meu Deus, a Analfabeta, eu ia falar a autobiografia, mas é a Analfabeta, que é o livro autobiográfico dela, e quando li a trilogia dos Gêmeos, enfim, fiquei obcecada, fui ver o que a gente tinha dela publicado, vi o que ela tinha publicado, na verdade, e aí eu vi que na gringa tinha esta edição aqui, que eu achei uma gracinha, que é da mesma coleção da Tove, aliás, que é a Penguin, é tipo meio que... mais ou menos uma Penguin Classics, mas um formatinho um pouco diferente. E aí tem orelha, tem papel bonitinho, só que, inclusive fica a dica, gente, já percebi que os livros da Tove, na gringa, costumam ser lançados com tudo bonitinho, rosinha, assim, tem essa corzinha sempre, com orelhinha, tudo muito bonitinho, e depois é lançado numas edições que são bem frágeisinhas também pela Penguin. Então, fica a dica. Se você vê os rosinhas por aí e quer comprar, mas fica, talvez só depois, tenha cuidado com isso, porque pode ser que você não consiga, tipo a trilogia de Copenhague, que eu tenho o primeiro volume numa edição lindíssima, e o resto é numa edição que a capa é bonitinha também, mas ela é uma porcaria, sendo bem honesta. Falando de qualidade, né, de papel, edição, etc. Mas, voltando... Pois bem, fui olhar, vi que tinha este aqui, que a gente não tem traduzido por aqui, e o título é I Don't Care. Tô nem aí, não ligo, em uma tradução aqui feita de bate-pronto. E qual que é a deste livro aqui? Pelo que eu vi, isso aqui tem um pouco um quê que eu vi
lá no Analfabeta, porque a história da Agatha é muito interessante. Ela sai da Hungria por conta de todo o desenrolar da Segunda Guerra Mundial. Ela acaba buscando abrigo na Suíça, só que ela não falava francês, e que era a língua falada ali na comunidade para onde ela vai, na Suíça. E ela sofre muito com isso, porque desde pequena ela era muito familiarizada com os livros, estava sempre em contato com as palavras, ela escrevia desde pequena, e aí de repente ela meio que se vê privada das palavras, aparentemente. Porque é isso, ela estava num lugar onde ela é aquela coisa, ela foi alfabetizada tão cedo e ela se vê sendo uma semi-analfabeta ali. E justamente por conta disso, o nome do título, né? A Analfabeta. E dá pra ver lá uma certa... como ela lida com tudo isso. E por vezes isso parece passar por uma secura, por uma espécie de indiferença. E... ai, meu Deus. Ah, tá. Achei que tinha parado de gravar, mas não. Tá só me avisando que tem 10% de bateria aqui no microfone. Já estamos acabando. Siga comigo, câmera. Agora eu perdi o meu raciocínio. Que eu tava falando da analfabeta. Ah, tá. Da indiferença. Pois é. Então... gente, eu perdi... não era isso. Ai, meu Deus. Eu me perdi completamente aqui. Eu vou continuar falando aqui como se fosse algo novo, tá? Mas, basicamente, então, tem essa coisa um pouco da apatia em relação a algo que ela não é exatamente apática, mas a apatia parece ser uma estratégia para lidar com aquilo, sabe? Então, aqui a gente tem... acho que essa apatia é muito presente no título já, né? No I don't care, eu não ligo, mas... será que não liga mesmo? E aqui a gente tem alguns textos de... como é que eu posso dizer? Com características diferentes. Então, tem alguns poemas, tem algumas coisas que parecem parábolas, tem coisas mais realistas. Aí tem aqui, ó, realidade compartilhada, passado, presente, fala um pouco de alienação também, de exílio. São textos que falam um pouco meio que sobre todos esses temas aí que eu acabei de falar. E eu achei a ideia muito interessante, dessa coisa da apatia como estratégia, sabe? Quero ver como é que ela vai abordar isso aqui, qual é a desses textos. Então, curtinho, provavelmente eu devo ler em algum momento neste ano e, de novo, vocês saberão quando isso acontecer. Mas, então, foram essas as minhas compras pelas livrarias de Paris e as leituras do mês de maio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem se vocês querem ver alguma coisa aqui no canal. Ah, eu queria saber pro vídeo que vai ficar público, porque dessa parte dos apoiadores vai ter 2 resenhas no mês. Uma vai ficar só pros apoiadores mesmo, de um plano específico, e a outra vai vir a público mesmo. E depois de um mês. E aí eu queria saber o que vocês querem, se vocês queriam a resenha de Léxico Familiar ou V13. Então, opinem aqui. A mais votada vai ser a resenha que vai vir a público e alguma outra resenha vai ficar somente para os apoiadores mesmo. Em breve eu volto aqui para falar sobre essa parte dos apoiadores. Fiquei muito feliz que teve muita gente que demonstrou interesse. Em breve mais informações e bora encerrar por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos. No próximo, a gente traz uma ediçãozinha. Beijo pra vocês.